Fala pessoal, está começando mais um Jus Locus Cast, o seu, o meu, nosso podcast semanal. Antes da gente começar a conversa, uns recadinhos de sempre, né? Recados de praxe. Se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja um inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum episódio, inclusive esse daqui, porque vai ser excelente, tenho certeza. Muito bom. Vai ser excelente. Estamos no Spotify também, link está aqui na descrição. No Instagram, @JusLocusCast, certo? O nosso pessoal... O meu é Vieira Luciano _N, @Gabriel NASSC. É só letrando para você não errar. para não ter risco de clicar errado. Exatamente. E hoje, quem é? Vamos lá, hoje a gente está com o Fabiano Feitosa, ele que é advogado especialista aí na área eleitoral. E a gente vai conversar sobre vários temas aqui bem pulsantes. Eleições chegando, eu vou tirar minhas todas as dúvidas porque, possíveis, assim, né? De direito eleitoral, que eu sei, se 10 coisas eu souber, é muito. É muito, tá né? entendendo? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui de eleições da Venezuela, né? E a suposta democracia que lá existe, né? Eu discordo que seja uma democracia. Vamos lá, vamos falar do calendário eleitoral, das condutas vedadas e do abuso do poder, né? Econômico. Dos abusos, né? que são vários, né? Então vamos lá, Fabiana, a gente quer começar falando um pouco da sua história. Diga aí, você se formou onde, como o direito chegou na sua vida e a advocacia? Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Gabriel. É um prazer participar do podcast de vocês. Eu que cheguei no direito por uma exclusão. Sim. Eu lembro, eu gosto muito gostava e gosto ainda, porque hoje com a internet as pessoas têm uma sobrevida. Na verdade, eu gosto muito de Ariano Suassuna. Sim. E ele dizia o seguinte, que ele chegou a ser advogado, que não dava para ser advogado, mas ele disse que na época só existiam 3 profissões, era engenharia, medicina e direito. Ele dizia, quem gosta de abrir barriga de lagartixa ia fazer medicina. Boa. Quem gostava de fazer cálculo ia ser engenheiro. E quem não dava para nada ia ser advogado. Um gênio esse cara, né? Não, o Ariano Suassuna é um gênio. Eu admiro muito o trabalho dele, assim, é bem legal. Na minha época já tinha outras profissões, informática, mas a profissão, a carreira que eu gostaria de seguir não tinha ainda em Sergipe, que era a veterinária. Sim. Eu sempre fui muito envolvido com a questão do campo, gosto muito. Tenho uma roça, gosto muito de fim de semana. Quando estou no campo, para mim, eu me revigoro mesmo. E aí, como aqui não tinha medicina veterinária, eu inicialmente, minha irmã tinha passado, eu tenho uma irmã que é menos de um ano mais velha do que eu, ela tinha passado em medicina e eu estava em dúvida. Meu pai, meu filho, faça realmente medicina mesmo. E na federal eu fiz uma pontuação boa na época, eu só não passaria em medicina e informática, que era a coqueluche no momento. Sim. Passaria até em direito, mas então depois tirei o 3º ano, aí enveredei alguns anos na tentativa de ser empresário, não deu certo. Fali com poucos anos e retornei a estudar e consegui ser aprovado, aí escolhi o direito. Consegui ser aprovado na Universidade Federal de Sergipe. Sim. E me encontrei, na verdade, eu gostei desde o início do direito e aí eu passei a me dedicar. E hoje eu ainda me dedico, não só trabalhando, mas nos estudos, quase que diariamente. Um amigo nosso esteve aqui e disse que a advocacia, você tem que fazer um vestibular, não, um concurso todo dia, né? Que para magistrado você faz um concurso, para as carreiras jurídicas a gente faz um concurso, mas a advocacia a gente faz um concurso por dia. Porque a gente tem que estar se atualizando, né, diariamente. Mesmo, né? E eu atuo no direito público, atuo na parte de direito municipal, né, administrativo.
mas também, óbvio, eu sou mais conhecido como advogado eleitoralista. E é um ramo do direito que é muito dinâmico, muda muito. Como os juízes são temporários, né? São vitalícios em outras carreiras, compõem ali por 2 anos, alguns são reconduzidos, mas outros não, por exemplo, no TSE. Os ministros egressos do STJ não são reconduzidos, porque o STJ são 33 ministros, para dar a oportunidade que os outros também passem componham o TSE. Então é um ramo do direito muito dinâmico, e a gente tem que estar atualizado, vendo as sessões do TSE, acompanhando jurisprudência, livro de direito eleitoral, a gente tem que comprar o mesmo autor, eu compro alguns autores, todo ano você tem que comprar. Porque, como é hoje no processo civil, o mais forte, na justiça eleitoral sempre foi assim, é muito conduzido, o julgamento, o direito é muito conduzido pela jurisprudência do TSE. Sim. Né, por precedentes, e tem as resoluções que o TSE... Toda eleição eles jogam várias resoluções aí. Na verdade, de 2020 para cá, algumas resoluções elas passaram a ser permanentes. Sim. Por exemplo, de propaganda, de registro de candidatura, algumas são permanentes. E elas são modificadas a cada eleição para atualizar a jurisprudência, né? Porque eles pegam jurisprudência daquelas legislações que tenham sido modificadas, eles atualizam pontualmente. Outras têm que ser modificadas, têm que ser aprovadas integralmente, como o calendário das eleições, por exemplo, né, que é totalmente diferente. Sim. Mas é um direito que há muito tempo sempre foi muito direcionado, norteado pelos precedentes do TSE. Entendi. E a advocacia chegou como aí? Você fez o curso de Direito, e quando você decidiu assim, eu vou advogar, não vou fazer concurso, tal, como foi a advocacia na sua vida? Meus pais eram bancários. Meu pai era do Banco do Brasil e minha mãe do Banco Nordeste. Tanto que eu morei alguns anos no interior, nasci aqui em Aracaju. Sim. Mas meu pai foi transferido, aí eu morei em outros municípios, morei em Dores, Tuíra Barreto, Lagarto. E meu pai e minha mãe tinham aquela mentalidade de que tinha que estudar para fazer concurso, que ainda muita gente tem hoje, né? E era concurso, e você tem que passar em concurso, mas não do primeiro semestre, mas quando eu fui estudando, vendo, eu já sabia que eu queria ser advogado. Tanto que teve professor, até mais de um, que naquela época o assessor do juiz, não é como hoje, era indicado pelo próprio juiz, nomeava. Eu fui convidado na época por mais de um juiz para ser assessor, eu não quis. Teve um período que o delegado era delegado adjunto, que a gente chamava, que era nomeado também. Sim. Vários colegas foram delegados assim, e eu também nunca quis. Eu fui estagiar no escritório de advocacia de um amigo que, logo quando eu tirei o OAB, ele se aposentou, e eu fui seguir carreira solo. E com esse estágio eu sempre soube que eu queria ser advogado. Eu nunca... O caminho era aquele, né? Que o meu caminho era aquele. Eu não... uma profissão muito dinâmica, você, né, tem uma liberdade muito maior, enfim. A gente faz uma programação, mas a gente não sabe como o dia começa, sabe como começa, mas não sabe como termina. Geralmente eu saio de casa, a esposa pergunta, vem almoçar em casa? Eu não sei. Calma, ainda é cedo. É isso mesmo. E ainda foi para um direito assim que, na minha visão, pelo menos hoje como estudante, que é incomum, pelo menos para a época de hoje, né? E como foi assim, por que optou? Se hoje é incomum, muito mais quando eu comecei. Eu me formei, como eu disse, eu atrasei um pouco, porque no primeiro ano, no primeiro vestibular eu não fiz, eu fiz um curso e fui fazer outras atividades. Quando eu voltei foi que eu ingressei. Na faculdade eu já, na federal tem as obrigatórias, as optativas, tinha. E o direito eleitoral era uma disciplina optativa, eu fiz. Eu sempre
pensei em advogar nessa área. Naquela época tinham muito poucos advogados, né, colegas assim que atuavam nessa área, no máximo uns 3. E como uma parte da minha família é política, né, eu tive parente, tio prefeito e tal, a gente sempre, a política, todo mundo tem... traz essa carga da política. E né? eu botei aquilo na minha cabeça de enveredar pelo direito eleitoral. E logo quando que eu me formei, teve uma especialização aqui, no curso de... eu não me lembro o curso, era aqui onde hoje é o Shopping Farol, né, perto da Unite. Sim, eu fiz a especialização e fui trabalhando e aí foi pegando gosto, enfim. Para mim falar, estudar e falar o direito eleitoral é um prazer grande. Sim. Que bom. Excelente. E aí, vamos entrar no tema então, propriamente dizer, dito, né? aí. Direito eleitoral, né? Tudo a ver com as eleições, né? Completamente. E a gente já estava querendo trazer alguém para falar de direito eleitoral aqui. Exatamente. Né? E Fabiano é um cara que ele realmente traçou esse caminho dentro do direito eleitoral. E vai ser interessante falar exatamente sobre isso, porque como eu falei, né? Eu de direito eleitoral, se eu souber das coisas, é muito. Né? Então tem as pessoas também que vão assistir, né, esse episódio e elas vão aprender bastante, né, sobre as normas vigentes, inclusive com algumas novidades, né, para essas eleições. Mas tem um fato agora, eu queria começar falando do fato que repercutiu muito aí na imprensa esses últimos dias, né? Que foi a questão das eleições lá da Venezuela. Né? E como é que você vê aquilo ali, Fabiano? Veja, na verdade, a Venezuela é um arremedo de democracia. Apesar de se dizer democrático, na verdade ele usa a democracia para impor uma ditadura. Né? Nós vimos como decorreram as eleições. Escolas locais de votação com portas fechadas, a contagem de voto sem publicidade, enfim. Já inicia lá pelo órgão que realiza as eleições. Sim. Quem realiza as eleições no Brasil? Uma justiça especializada. Não havia necessidade, obviamente, da justiça eleitoral, não precisava de uma justiça, a gente chama do controle especializado, né? Controle judicial especializado, que é feito através da justiça e uma justiça específica para aquilo. Por exemplo, o cadastramento de eleitores, né? Inscrição como eleitor, transferência de domicílio. Isso não havia necessidade de ter uma justiça, de se manter para fazer esse tipo de procedimento. Na Venezuela ele é feito pelo próprio Poder Executivo, por um órgão, e por isso há tantas ilegalidades, porque a Justiça Eleitoral ela faz esse procedimento administrativo, ela organiza as eleições, ela fiscaliza e ela tem o poder moderador posteriormente de julgar os ilícitos. Sim. Né? Então a eleição ela tem que se ocorrer o mais transparente possível, o eleitor ele tem que votar o mais conscientemente possível, livre de qualquer influência espúria. A eleição ela deve ser feita através do jogo de ideias. Né? Os partidos, tanto que nós temos nosso sistema eleitoral partidário é perfeito. Quer dizer, tem seus defeitos, como todos, né? Sim. Dentro da realidade, né? Como dizia Winston Churchill, o ex-primeiro-ministro britânico, a democracia é o pior é mais ou menos isso. A democracia é o pior das formas de governo, à exceção de todos os outros. Quer dizer, de todos o que nós temos. Não tem nada perfeito, né? Perfeito, mas como eu disse, não necessitaria de uma justiça especializada, de um órgão do Poder Legislativo para cuidar. Mas isso garante, você vê, mesmo sendo a Justiça Eleitoral,
com as urnas, com toda a segurança, com tanta auditagem. Ainda há quem coloca em xeque, né, a segurança das urnas. Você imagina se fosse feito por um órgão executivo. Sim. Então lá, o Maduro, ele indeferiu o registro da sua maior adversária. Por isso que o Eduardo Gonzalez, né, substituiu, porque você viu que as cédulas tinham, parece que 11 vezes a figura dele, enfim. Não tem um controle. Não tem uma isonomia, né? Sim. Nas vésperas, a oposição era fazendo táticas. Por exemplo, os eleitores irem votar em grupos. Enfim, ele utiliza, de uma eleição, tem uma obra que é fantástica, eu me esqueci agora o nome, ou o autor, mas é Como as Democracias Morrem. Mostra como é que a história por exemplo, da eleição de Trump, de Jair Bolsonaro, tal, ele mostrando as formas que podem gerar, né, a maculação. Claro que é um livro com viés, é um autor muito bom, mas é um livro totalmente enviesado, né? Enviesado. Mas ele mostra democracias que são, na verdade, sistemas autoritários, né? E que usam, é flagrantemente o caso da Venezuela. Ele usa as eleições para legitimar um poder que, na verdade, é autoritário. Ele frauda as eleições para se manter no poder e dizer à comunidade internacional: olha, eu fui eleito pelo povo. Mas não foi. Tá tudo bonitinho. Tanto que a OEA não reconheceu. Por quê? Porque ele não deu publicidade. Eu vi a notícia hoje pela manhã que a oposição já teve acesso a 80% das atas das urnas, porque lá usam também urnas eletrônicas. Sim. E que a diferença de voto parece que era de 7 milhões para a oposição e 3 milhões para Maduro. Quer dizer, já tá, até 80% eles já venceram as eleições, mesmo Sim. que... A oposição venceu. A oposição. Isso. E ele disse que não, que vai mostrar as atas, que está preparado para mostrar as atas, mas até hoje essas atas não apareceram. O livro é esse aqui. Como as Democracias Morrem. Exatamente. É belíssimo esse livro, muito bom. Steven Levitsky. São americanos. E Daniel Ziblatt, né? Me veio uma dúvida aí enquanto você falava, porque a principal, o que mais se apega lá na Venezuela é a contagem de votos e a impossibilidade de você revisar ou ter acesso a essa contagem. E aí me vem aqui a discussão do Brasil, né? Principalmente levantada aí pelos candidatos à presidência e tal, né? Na eleição majoritária. De que a contagem de voto também não há uma possibilidade de você fazer uma revisão nessa contagem, ou recontar, ou você acompanhar essa contagem, porque a contagem é feita numa sala fechada, enfim. Como é que você vê isso aí, Fabinho? Não, veja, a recontagem, na verdade o Código Eleitoral ele é muito antigo, de 65. Na época a eleição era totalmente por cédula, né? Tinha todas aquelas Sim. fraudes que a gente conhece, formiguinha, não sei o que e tal. E hoje, como nós falamos anteriormente, não existe sistema perfeito. Mas as fraudes diminuíram imensamente nas eleições. Claro que sempre se dá um jeito, não burlando a urna. A urna é absolutamente segura. Inviolável. Tanto é que a urna ela não tem vinculação com a internet. Ela é programada, ninguém acessa a urna eletrônica através da internet. Ela tem um disco, é programada, está ali o cadastro de eleitores, é sigilosa, né? Há hipóteses, eu já vi em alguns municípios, já tivemos ações e tal, hipóteses de se fraudar uma eleição mesmo com urna eletrônica. Por exemplo, um ato que é muito importante, que às vezes os partidos não se atentam, a formação das mesas receptoras. Eu já trabalhei, nós impugnamos na época inclusive, em um município que eram, se não me engano, 70 mesas, era um município pequeno, 69 eram vinculados a um grupo político.
Sim. E um só, outro, porque no interior todo mundo tem um vínculo. Então, aí o que foi que nós identificamos? Os mesários olhavam quem votou e quem não votou e informava para o chefe político ir buscar em casa, quando eles sabiam que votava naquele cidadão. Sim. Às vezes o eleitor analfabeto, você vê muito dizer, fulano, eu fui votar e não saiu a foto. Às vezes o seu eleitor analfabeto, que muitos acham que vota primeiro no prefeito, por exemplo, agora nas eleições municipais, você vota primeiro no candidato a vereador. Sim. Aí muitos apertam a legenda do prefeito e confirma, mas sai o número do prefeito e vai para a legenda. Se o partido do prefeito tiver lançado candidato a vereador também, que às vezes não lança, vai para a legenda. Mas às vezes o próprio mesário não libera, quando é uma pessoa analfabeta. Aí vai às vezes identificado com um broche do candidato que o mesário adversário ao que ele simpatiza, ele não libera a urna, se não tiver um fiscal, né, para fiscalizar, para reclamar, isso vai levando. Então, agora, invadir a urna de alguma forma é difícil. Tanto que tem vários sistemas, vários testes, os partidos são convidados a acompanhar. É um sistema. Essa coisa de hackear a urna, não há contagem, de forma nenhuma. Não há possibilidade. Agora, já aconteceu, inclusive aqui em Sergipe, na eleição de 2018, teve um candidato a deputado que perdeu por 2 votos e pediu recontagem. O desembargador na época deu a liminar, mandou resguardar a urna separada, mas ali, na recontagem, só se provar que teve algum defeito, não sei. Tanto é que eu já vi em município que falhou a urna deu defeito. Aí trouxeram a urna de contingência, também não prestou. Trouxeram outra, não prestou. Aí vamos para voto manual. Depois se identificou que cortaram foi a alimentação da urna. Por quê? Porque o voto manual é muito mais fácil, né? Tem todas aquelas fraudes que nós conhecemos antigas, né? que é bem mais fácil, tem condição de burlar, e na urna eletrônica não tem. Entendi. Mas voltando um pouco, né, para as eleições da Venezuela, a gente falou muito daqui, eu acho que também um pouco para voltar para lá, eu acho que foi esse o sentido. Mas politicamente falando, de governabilidade, de tudo isso, o que é que sustenta aquele cara que está lá no poder? Então, o poder autoritário, o autoritarismo geralmente é sustentado por um exército, né, uma guarda, uma organização militar. Simpatizante barra aliada, né? Claro que ele tem também os simpatizantes, mas você viu aí os protestos, 20 pessoas já morreram. Ele botou o exército na rua para combater os manifestantes. E 20 manifestantes já morreram. Um deputado, eu vi hoje, foi hoje ou foi ontem, um depoimento da esposa, um deputado foi sequestrado, né? A polícia foi e o levou de casa. Então, usando da violência mesmo, da força bruta, né? Com o aparato estatal. Ele usa o aparato estatal para se manter no poder. E com isso, não convence, mas quem se levanta contra ele é ameaçado, é preso, é condenado. E com isso, muita gente, né, se aquieta, se acomoda, porque não quer enfrentar o poder que ele tem estatal. É um país que ainda é rico, né, por causa das riquezas naturais. Então, é fácil, eles estão no poder desde quando? O Maduro, se não me engano, é desde 2013. Aí o chavismo já foi antes, o Hugo Chávez. Então, eles vão se mantendo, fazendo arremedos de eleições para tentar legitimar a manutenção do poder, só que, né, eleições totalmente vilipendiadas. Entendi. Então é a força bruta mesmo, né, digamos assim, a força... Eles têm, por exemplo, a Corte Superior de lá, que é como se fosse o STF aqui, ele que nomeou quase a maioria dos integrantes, né, são aliados dele.
Enfim, ele domina vários órgãos superiores que são estratégicos para a manutenção dele no poder. Você falando isso, a gente vai vendo o caso do Brasil e eu fico um pouco assustado assim, com todo um caminho, né, e com a aliança do governo com o pessoal lá. Mas enfim, né? É engraçado a gente ver. Eu não estou aqui fazendo proselitismo, nem para um lado nem para outro, até porque não votei nenhum dos dois proeminentes da eleição. Mas é engraçado quando a gente vê uma turma de esquerda aqui chamar a turma de direita de fascista e, no entanto, defende, né, diz que da declaração, inclusive, se eu não me engano, a presidente do partido, declarações de que é uma vitória legítima e tal, sim, né? Sim. Então, um país, num exemplo tão próximo, tem que ter uma uniformidade. Claro, né? Uma coisa tão clara, né? É um termo que, na verdade, ele foi banalizado nesses termos, totalitário, fascista, né? Foram termos banalizados, porque, em verdade, o conceito disso se aplica muito, na verdade, ao que é a Venezuela. É um sistema totalitário. Isso, para mim, sem sombra de dúvida, né? Todas as características, né? Imposição, a restrição a liberdades individuais e coletivas, né? Todo esse controle do Estado, né? Tudo isso converge para o fascismo, né? Ele utiliza também de um nacionalismo, mas que não é aquele nacionalismo que eu vou botar assim com a palavra saudável. É o nacionalismo que exclui mesmo, que várias declarações dele ameaçando guerra e etc, né? Então, aquilo ali é que é um regime ele faz tudo, né? Ele pensa em tudo, ele fecha os aeroportos para os observadores não para dificultar. Enfim, ele óbvio que o país tem a sua soberania, né? Mas a comunidade internacional também tem os instrumentos para demonstrar que não aceitou aquele resultado, né? Sim. Embargos, né? Enfim, torcemos que essa situação na Venezuela seja resolvida o mais rápido possível. Eu ia falar isso agora. Até porque pessoas também que não aceitam o regime, muitas vezes são levadas por líderes de oposição e são incentivadas aqueles protestos e terminam, né, um número já grande de mortes, né? De mortes no Brasil. Você vê, em 2013 nós tivemos aquelas manifestações no Brasil, não houve morte nenhuma. Sim. Em 3 dias de manifestação lá, 20 pessoas já morreram. É um país bem menor do que o Brasil, né? Sim. É interessante a gente olhar para isso tudo, né, e trazer para o pessoal que vai assistir a gente essa explicação mesmo, né, para entender um pouco mais da coisa, né, para poder ficar ciente de tudo que se passa, né, inclusive em outros países que são tão próximos a gente e que pode resvalar de alguma forma. Isso, aqui, principalmente para melhorar o julgamento até, né? Sim. A pessoa entender esses conceitos e olhar para aquilo, isso aqui é o que, né? E aí sim decidir o que vai. A democracia, até na República, Platão era um crítico da democracia. Ele dizia que ele dizia alguns defeitos. Um deles era que incompetentes poderiam subir ao poder. Mas, né, não se tem o que fazer. São os líderes, são os representantes. O povo é que tem que escolher. Se o povo escolhe... Ele dizia assim, se você vai escolher um médico, você vai fazer uma votação para ver qual é o médico que você vai escolher? Né? Você vai escolher um advogado, você vai fazer uma votação? Não, você vai procurar um especialista. Na cabeça dele, você tem que botar um especialista. Mas quem vai botar o especialista, né? Tem que passar pelo povo, né? Tem que ter o querer do povo, né? Nós temos uma forma de governo que não é perfeita, mas é a melhor que nós temos. Sim.
Eu tenho minha opinião um pouco polêmica sobre o assunto, mas acho que eu acho que não cabe hoje falar sobre isso. Então vamos marcar um só para retratar isso aí. Eu não sou muito adepto da República, né, do sistema da República, eu não sou tão adepto assim. Eu acho que inclusive a maneira que foi aplicada aqui no Brasil já começou tudo errado, né? Mas aí pegar a história. Certo. Eu tinha lembro de um professor de história que ele defendia muito o parlamentarismo, que em tese é um regime muito bom, que aí já é regime de governo, sim, né? Lá é diferente. Mas ele dizia que infelizmente no Brasil o sistema parlamentarista, ele dizia, o sistema parlamentarista só funciona em países que o povo é mais esclarecido. Ele diz, a gente não tem, infelizmente no Brasil, a gente não tem povo, a gente tem um bando. Sim, então, concordo. Que vão ser levados e ia transformar o parlamentarismo num sistema totalmente deturpado. Inclusive o parlamentarismo ele só funciona em um país onde a figura do primeiro-ministro e a figura do presidente elas sejam compatíveis no sentido que um não pode sobrepor o outro. A gente viu, acho que ano passado ou no início desse ano agora lá na França. Recente. O primeiro-ministro dissolveu. Não sustenta esse semipresidencialismo aí, né? Nesse caso deles lá. E aqui no Brasil não seria diferente, porque com a polarização que a gente vive aqui, imagine um primeiro-ministro e um presidente. O presidente ia engolir o primeiro-ministro, né? Eu penso dessa forma. Então já não vai precisar de outro podcast, eu já emiti a opinião. Diga aí, porque eu já quero marcar o outro. Já vai certo, Aí já é uma terceira sugestão, sim. Mas enfim. Ô Fabiano, vamos falar um pouco agora das eleições aqui do Brasil, o que pode, o que não pode, né? O calendário eleitoral. Estão encerrando os prazos aí das convenções agora, é isso? Isso, as convenções que anteriormente eram realizadas no mês de junho, foi modificado. Antigamente era de 10 a 30 de junho e você tinha até 10 ou 5 de agosto para fazer os pedidos de registro. Hoje é de 20 de julho até 5 de agosto, então segunda-feira é o último dia. Sim. Isso os partidos, muitos já fizeram, mas a grande maioria prefere deixar para os últimos dias, até por questões estratégicas. E o último dia das convenções agora começa dia 20 de julho até finaliza dia 5 de agosto. E os partidos têm até o dia 15 de agosto para apresentar o pedido de registro. A partir do dia 16, aí já inicia a campanha eleitoral propriamente dita. Me tirou uma dúvida que me veio aqui agora. A pessoa ela é pré-candidata até a convenção ou até o registro da convenção? É pré-candidata até o dia 15 de agosto. Ela pode até apresentar o pedido de registro, por exemplo, ela não pode pedir voto. Sim. Essa figura da pré-candidatura, ela não existia. É o que eu ia perguntar, porque sinceramente eu não entendo muito bem essa dinâmica. O que é que aconteceu? Antigamente a eleição ela tinha aproximadamente 90 dias. Era começava no início de julho, né? As convenções eram até 30 de junho, aí começava a eleição início de julho e até outubro, então 3 meses. Hoje começa 16 de agosto, são 45 dias. E a lei trouxe, então, alguns atos expressamente permitidos que os filiados, os cidadãos que pretendem ser candidato, inclusive, podem utilizar para ir se colocando, né, à disposição, mostrando, para ficar conhecido na população. Porque quem tem um mandato, prefeito, vereador, estou falando mais direcionado a essa eleição, já está exposto naturalmente, né? Hoje tem televisões da Câmara de Vereadores de Aracaju, por exemplo, transmite as sessões, tem canal. Então, quem é vereador, quem exerce o mandato de vereador está mais exposto, a população conhece. Mas quem quer entrar no mandato? Apenas 45 dias. Essa eleição, que o prazo é atípico, são 50. Porque a eleição é no último dia permitido, que é o dia 6.
que é o primeiro domingo, né, o último dia possível, que é o primeiro domingo de outubro, que esse ano caiu no dia 6. Fecharam 50 dias, mas a média é de 45 dias. Em 45 dias você não tem como fazer uma campanha. Para ficar que você for totalmente desconhecido, se você não souber. Então vários candidatos vêm desde o ano passado, desde janeiro desse ano, utilizando hoje a rede social. Ela, né, é o protagonista. A internet é a protagonista da campanha como um todo. Sim. E a pré-campanha, que hoje é tida como uma fase da eleição. Anteriormente, até 2009, a legislação não previa nada. E havia uma decisão do TSE, até o relator era o ministro Eduardo Alckmin, que ele estabelecia o que seria uma propaganda antecipada. Se você dissesse, se fosse dar uma entrevista e se referisse ao cargo que você ia concorrer, você já estava cometendo uma propaganda antecipada. Se você dissesse suas qualidades ou algum projeto, propostas suas, você já cometia uma propaganda antecipada, que a multa é alta, é R$5.000. Sim. Anteriormente era maior. Hoje não, hoje de forma expressa a lei eleitoral, ela autoriza que você participe de entrevistas, de debates, faça lives, encontros, enfim. E nesses atos você pode falar o cargo que você pretende, você pode expor suas qualidades, falar de feitos que você fez, em cargos que você já exerceu, mostrar sua vida profissional, né? Porque a eleição, ela tem que ser a lei que é utópica, né? Que na prática nem sempre é muito acontece, diferente. Né? A lei, o que é que ela pretende? Que a eleição seja um jogo de ideias, de projetos. Nosso sistema é partidário, né? Tem até doutrinadores que dizem que nós vivemos numa partidocracia. Eu digo que a gente vive numa mini-istocracia, mas numa partidocracia. Sim. Por quê? Porque você só chega ao poder através de um partido político. Houve até quem defendesse, tem até um recurso extraordinário que foi reconhecido a repercussão geral no STF para debater sobre a candidatura avulsa, mas hoje a lei expressamente diz que não há candidatura avulsa no Brasil, tem que ser filiado, tem que ser escolhido pelo partido, né? Então nós vivemos num sistema que em tese, o jogo, a guerra na eleição, no bom sentido, seria apenas de ideias, de projetos, de propostas dos partidos, tanto que você se vincula a um partido, aquele partido tem o estatuto, né? E aí a sua ideologia, de repente, tem que seguir a ideologia do partido, né? Tem que ter um alinhamento, né? Tanto que alguns ministros, inclusive, já se manifestaram em encontros, em entrevistas, que a coligação, que para o sistema proporcional foi proibida, vários ministros já vi manifestação de que ela não retorna mais, porque ela é inconstitucional. Eu até concordo. Por quê? Porque quando você adere a um partido, você, em tese, está aderindo ao programa, ao estatuto, né, as ideias do partido. Aí, digamos que haja um partido fundamentalista, mais de direita, né, e haja um outro mais socialista, mais de esquerda. Sim. E faz uma coligação. Você, em tese, tanto que você vota primeiro no partido, porque primeiro você está aderindo àquele programa, para depois, dentro do partido, você escolher seu candidato, que é a lista aberta. Sim. Que existe também a lista fechada. Que a lista fechada você vota só no partido e já tem aquela lista pré-estabelecida pelos dirigentes. Então, você pega dois partidos, um mais de direita, fundamentalista, com aquelas ideias mais... E outro mais de esquerda, socialista, que defende o aborto, né? Sim. E aí fazem uma coligação. Você vota, você tem mais um pensamento de direita, vota num candidato de direita, que não se elege às vezes, mas o voto dele serve para eleger um candidato de esquerda.
totalmente, né, com as ideias totalmente contrárias. Então eu já vi, inclusive, o ministro Barroso, uma entrevista, ele já se manifestou mais de uma vez em alguns eventos, que na cabeça dele a coligação é totalmente inconstitucional. Sim. Essa questão aí que você falou, né? Você vota em um, acaba ajudando a eleger o outro, isso é a legenda que se fala muito? Isso, é o seguinte, o sistema proporcional, como o próprio nome diz, ele é calculado, os eleitos, né? Você calcula pela proporção que o partido teve na eleição. Às vezes você vê um candidato com mais votos de um partido não se eleger e um candidato com menos votos se eleger. Por quê? Porque proporcionalmente o candidato daquele partido teve mais votos. Às vezes esse aqui não tem. São várias as hipóteses que nós já vimos aqui em Sergipe, inclusive. Teve uma recente aí na última eleição, né? Difícil você ter alguma eleição que não tenha. Né? Sim. Então, você calcula pela quantidade de votos, calcula o quociente eleitoral, que é a divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras a preencher, e vem o quociente partidário, que é o número de votos daquele partido pelo quociente eleitoral. E vai vendo se ele fez 2, 3, 4, depois vai para a sobra, vai calculando. Mas é um sistema que tenta extrair uma proporção, no geral, uma proporção da quantidade de candidatos. Tem um livro até pequeno de um professor, Jairo Nicolau, que explica muito bem os sistemas eleitorais. Ele diz vários sistemas de vários locais do país, e a gente vendo outro sistema, distrital misto, enfim, são inúmeros. Eu acho que tem seus defeitos também, né? Suas imperfeições, mas o sistema que nós temos eu concordo. Eu ia perguntar isso, né? Se na sua opinião, né, na sua concepção, se isso é justo fazer dessa forma, né? Porque, assim, de forma bem grosseira, né? A gente tem um candidato aqui com maior número de votos absolutos, mas no final das contas ele não vai ser eleito. Né? Vai ser eleito um outro, que não tem mais votos que aquele. Né? Pelo sistema normativo, constitucional, infraconstitucional, sim. Porque você não vai escolher a pessoa. Você vai escolher um representante de um grupo de pessoas que tem aquele pensamento, aquela ideologia. Então, você não está, como é o sistema majoritário, você escolhe o candidato. Sim. Né? Nesse não. Então, se você for colocar... Tanto que agora, recentemente, teve um ADI, se não me engano, 6270, que esse ano o STF julgou... determinou a interpretação conforme a Constituição desse artigo do Código Eleitoral, porque ele estabelece o seguinte: você calcula primeiro os eleitos, calcula o quociente eleitoral, o partido que fizer uma vez o quociente eleitoral elege um, que fizer duas elege dois, tal. Então, de início, e tem uma cláusula de desempenho, tem que ter o candidato tem que ter nesse primeiro cálculo 10% do quociente eleitoral. Depois, aí vem para a sobra. Quem participa do cálculo da sobra? Quem fez 80% ou mais, quem fez mais de 80%, mesmo que não tenha atingido o quociente eleitoral, mas se você atingir 80% do quociente eleitoral, você participa dessa disputa na segunda etapa das sobras. E se ainda houver vagas a preencher, porque as vagas não podem ficar vazias, o terceiro cálculo, o que é que a lei previa? Que foi isso que o STF determinou a interpretação diferente, conforme a Constituição. Ele previa que participaria quem tiver 80% do quociente eleitoral, mas excluía a cláusula de desempenho, que nesse caso da sobra, no segundo cálculo, exige 20%, aumenta de 10 para 20. Então, se isso foi o que o STF disse, se você exigir no segundo cálculo 80 e 20 de desempenho, no terceiro cálculo 80 sem os 20, então os partidos pequenos vão ter mais dificuldade. Sim. Só vai eleger nesse terceiro cálculo os partidos grandes. O STF disse agora é o seguinte: no
No terceiro cálculo, não precisa de 80% nem de 20%. Quem tiver a maior média entra. Então, todos os partidos. Por quê? Porque para garantir que os partidos pequenos e a minoria também possam ter representantes. Imagine se fosse assim. Nós íamos ter no Parlamento Federal, vamos dizer o Parlamento Federal, que é quem edita as leis, né, federais que mais interessam de perto a gente, vai ter só correntes majoritárias. Não vai ter o debate com as correntes minoritárias, representantes de minorias, Sim. que defendam essas minorias Sim. né? E vai atingir, e que é uma quantidade grande de pessoas. Tentou igualar mesmo, né? Um pouco mais, né? Tentou trazer essa isonomia entre os partidos, né? Um partido que seja mais fundamentalista, teve uma quantidade de votos, ele vai ter na sociedade. Então ele vai ter aquela representação. Um partido que seja mais, como eu disse, de esquerda, mais socialista, teve uma quantidade menor. Então ele vai ter a representação, em tese, da população que adere àquelas ideias, ele vai ter a representação concernente com a quantidade de votos que ele teve. Sim. Afinal das contas é sobre governabilidade, né? O Brasil, na verdade, a gente tem um presidencialismo de coalizão, né? Isso. Ninguém governa só com os parlamentares eleitos. Sim. Por isso é que o Centrão, eu vi recentemente uma reportagem, uma matéria da Folha falando que o Centrão existe desde o Brasil Colônia, esse grupo, que é quem dá governabilidade ao presidente, porque fazem, né? Senão o presidente fica com minoria e não tem como governar. Migram sempre, né, de uma matéria para outra, de um lado para o outro, com mais facilidade, né, até pelo discurso. Geralmente tem um grupo que é vinculado, que é, né, bem ligado ao presidente, tem um grupo mais... Cada um tem, obviamente, né, no seu círculo, e tem aqueles que são... E aí há alguns partidos que nós temos no Congresso. Estavam com Bolsonaro, compondo os ministérios, né, dando governabilidade. Muitos deles agora migraram quando o Lula ganhou. São partidos que garantem a governabilidade do presidente. Perfeito. Que, independentemente de quem seja, para a população é ruim se o presidente não tiver Governabilidade. porque não vai ter como... Vai fazer nada. Os planejamentos, né, as políticas públicas e tal, ele não vai ter. Alguma coisa ele tem que executar, né? E aí tudo passa pela governabilidade. Certo. E aí a gente... isso tudo a gente estava falando do pré-candidato, né? E quando chega agora candidato a partir do dia 15, né? 16 de agosto. Acho que... O retorno aí? Voltou. Pré-candidato até 15... Isso, a partir do dia 16 você já é candidato. E não, aí... você pede o registro e é candidato, mas a campanha você só pode quando Sim, você... entendi. A partir do dia 16. Tanto detalhe aí. E as condutas aí dos candidatos, elas essas condutas, elas já são, as condutas vedadas, né? Já são agora ou só quando candidato? As condutas vedadas, elas foram estabelecidas na Lei das Eleições, Lei 9.504, em 1997, quando a lei foi aprovada, que anteriormente a 97, a cada eleição era aprovada uma lei pelo Congresso. A partir de 97, essa lei ficou de forma permanente, né, está em vigor desde 97, e ela prevê a edição das resoluções. 97 foi exatamente o ano em que se estabeleceu a reeleição no Brasil. Sim. Então, se previu o seguinte, já que a reeleição para o cargo majoritário, a reeleição para proporcional sempre houve, né, e para o majoritário no cargo de senador. Mas para o chefe do poder, que foi em 97, foi prevista a reeleição sem a desincompatibilização, né, o candidato se mantendo no cargo. Então, se o Congresso
criou algumas condutas que, se praticadas, há uma presunção de que a igualdade de oportunidades foi maculada. Existe o abuso de poder político, que é você se utilizar da máquina, de agente público, de alguma forma máquina pública, para alavancar, para beneficiar uma campanha, um candidato, um partido. Pode acontecer ou não. Pode ser penalizado ou não, porque tem, por exemplo, tem que analisar a proporcionalidade, né, que a gente fala da gravidade daquele ato. Mas essas condutas vedadas, há uma presunção. Você cometeu é tipificado na lei, o abuso não é tipificado. Ele é um conceito amplo, vago, né, fluido, e ele é analisado a cada caso concreto, se houve ou não abuso. Na conduta vedada, não. São condutas expressamente tipificadas, o rol é taxativo. O rol taxativo. Você praticou, no mínimo, você vai ser penalizado com uma multa. Claro que condutas insignificantes, né, a punição tem que ser valorativa. Se não for uma conduta insignificante, por exemplo, você mandar um e-mail vinculado às eleições, né, do computador de um ente público, em tese seria uma conduta vedada, mas é uma coisa inexpressiva, não vai punir ninguém. Mas você, a conduta, se não for inexpressiva, praticou, tipificou, você já prevê mínimo uma multa, né, que vai a partir de R$5.000, e a depender da gravidade, se houver gravidade de macular a isonomia entre os players, né, os candidatos, pode gerar a cassação também. De forma secundária, a inelegibilidade que é prevista na Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Ô, Fabiano, Lei complementar 64/90. Dê um exemplo aí dessas condutas vedadas, é mais comum. Não, são várias. E todas as eleições nós assistimos várias e várias. Essa eleição, inclusive, a gente lá no escritório já interpôs inúmeras cautelares, porque as ações eleitorais cassatórias, que agora no Código Eleitoral novo, que está para ser aprovado, aprovou já na Câmara, está no Senado, as ações cassatórias, elas só podem ser interpostas após o pedido de registro. Sim. Né? Se o candidato praticou qualquer abuso e não foi candidato, não tem ilicitude. Então, eu tenho algumas ações já cautelares contra gestores que estão no mandato, alguns candidatos à reeleição, outros que já são reeleitos, mas têm seus candidatos, porque essas condutas vedadas não são direcionadas, não são aplicadas apenas naqueles que são candidatos à reeleição, não. Mesmo gestores que já foram reeleitos ou que não são candidatos também praticam essas condutas vedadas. Por exemplo, de forma genérica, você utilizar bem público, móvel e imóvel, em favor de qualquer candidato, campanha ou comitê, enfim, partido, coligação. Usar materiais públicos em campanha eleitoral é proibido. Servidores públicos não podem ser utilizados em campanha. Claro que o servidor público, como qualquer cidadão, ele pode, né, exercer sua cidadania, ajudar um candidato, trabalhar para o candidato, mas isso, por exemplo, fora no horário do seu de trabalho, não. No momento em que ele deve estar trabalhando, ele tem que trabalhar. Sim. Né? E hoje, como a rede social, como eu disse, é muito forte, né? Tem uma presença muito grande nas eleições, na propaganda. Às vezes o cidadão está no seu local de trabalho, mas está trabalhando nas redes sociais do candidato, fazendo promoção, divulgando. Isso também, obviamente, é proibido. E aí, se conseguir demonstrar isso aí, tem lá as penalidades. Tem, a depender, claro que o mandato popular, né, o exercício da soberania, o representante do povo, não é qualquer bobagem que vai gerar a cassação de mandato. Seja o cargo que for, seja o vereador da cidade menor que houver, porque
A gravidade, óbvio que tem que ser analisada. Muitas vezes, um ato que, para um candidato a prefeito ou a vereador de Aracaju, não tenha gravidade suficiente para lhe gerar uma punição maior, como a cassação, às vezes para um candidato de uma cidade pequena como Telha, Nossa Senhora, ou Amparo, né, que estão bem pode gerar sim, né? Então tem que se analisar. Tem algumas proibições, algumas vedações em relação aos servidores. Os servidores efetivos não podem ser removidos se não for a pedido, não pode ser exonerado sem justa causa, nesse período de eleição. Tem algumas exceções, servidor comissionado, por exemplo, pode. Contratação direta só se for de civis essenciais, que para o TSE os civis essenciais são apenas saúde e assistência social, nem educação Nomear concurso público. Pode, se o concurso for homologado antes do prazo, 3 meses. Aí pode. Você pode fazer o concurso, mas você não pode homologar. O sucessor, tem município aqui, como Porto da Folha, que está previsão de fazer agora, acho que agosto, setembro, de ter prova de concurso. O prefeito vai deixar o que? Assumir, homologa ou não, enfim. Mas ele não vai poder homologar, não vai poder chamar ninguém, né? Não vai poder convocar ninguém. Pode até homologar, mas não pode convocar. Só quem vai poder convocar é o sucessor. Não pode participar de inaugurações ou atos semelhantes, por exemplo, inauguração, ordem de serviço, porque nesse período de campanha, esse ano de política, eu vi recentemente a inauguração de um quebra-molas. A turma gosta. Eu não participei desse processo, mas estava no dia aqui no TRE, em que ele foi julgado, uma certa feita, uma candidata a deputada estadual, foi processada, não foi condenada por maioria, né? Ela ganhou por maioria, mas ela foi processada porque compareceu, e não é nem participar, é comparecer. Você não pode nem estar presente, candidato nenhum. Porque ela compareceu à inauguração de um semáforo, de um sinal de trânsito, lá em Ribeirópolis. Ela não é de lá, mas ela foi. Sim, foi lá. Um evento, quem organizou o trânsito é o município. Inauguração do sinal de trânsito, ela compareceu. Então você tem que ter muita cautela, né? Inaugurações, transferências voluntárias não podem ser feitas agora nesse período, a não ser que já haja uma obra em andamento. Então, você não está dizendo, são as emendas, né? As emendas, sim. As transferências constitucionais, transferências obrigatórias, não tem problema. Mas as transferências voluntárias, só se já houver um cronograma, não vai parar uma obra, porque é ano de eleição. Se já houver um cronograma, já tiver iniciado tudo certinho, não precisa. Mas, sem medo de errar, a conduta vedada que mais gera problema em eleições é a doação. Doações de bens, de benefícios, né? Gratuitos em ano eleitoral. E aí, algumas delas, essa inclusive de forma expressa, a legislação prevê que a partir de 1º de janeiro do ano da eleição ela já está valendo. Então, quem fez doação de forma errada, de forma distoante da legislação, nesse primeiro semestre, pode ser condenado por conduta vedada e, quem sabe, também até por abuso de poder. As exceções são emergência. Se o município tiver um estado de emergência, a população precisa de socorro, não vai deixar de socorrer a população porque é eleição, tem uma justificativa. O que não pode é que esses atos sejam meramente eleitoreiros. Se for um estado de calamidade também. E se houver um programa social já em execução, foi criado por lei, com critérios objetivos, com análise correta da assistência social, né? Porque não pode. Às vezes tem critério, mas a gente já teve ações assim. O projeto foi aprovado por lei específica, tudo certinho, com os requisitos objetivos, mas na hora de escolher, de eleger os beneficiários, quem elegia? O prefeito. Eu lembro de um caso aqui de Sergipe que acho que o prefeito ficou inelegível por conta de uma situação parecida como essa aí. Já tivemos uma situação dessa,
certa feita, 2012, se não me engano. A eleição de 2012 foi Brejo Grande. Foi lá mesmo. O candidato tinha o programa, mas quem escolhia à época os beneficiários era o prefeito sem qualquer critério. Aí, óbvio que você tem que ter o critério, tem que ter um estudo da assistente social para ver se realmente se enquadra. Sim. Porque o que a lei quer evitar são programas eleitoreiros. Se já vem um programa também, não vai desatender a população, porque é ano de eleição. A eleição não é estado de sítio. Sim, a intenção não é essa, né, da norma. Não, né? é evitar que o... Evitar interferência direta, né? Às vezes há atos que são lícitos, por exemplo, a nomeação de cargos em comissão. São exceções. Você pode nomear e exonerar a qualquer momento. Inclusive na antevéspera da eleição, na sexta-feira, você pode exonerar e nomear. Sim. O que você tem que evitar é o abuso. O cara O uso nomeia desmedido 30 disso. Aí pessoas em nomeia- cada comissão. Teve um município aqui que, inclusive, nós interpusemos uma ação para mais uma cautelar, que o cidadão 2021, 22, 23 tinha em média 600 servidores entre contratados e comissionados, e esse ano já vai com 1.240. Então, filho da pé. O dobro. Dobrou. Então isso tem várias decisões do TSE reconhecendo abuso nesse sentido. Situação que a gente nem imagina, né, rapaz? Não, eu fico imaginando assim, porque a questão da inauguração do quebra-mola, do semáforo, essa daí dá pra gente fazer uma historinha, né? Um negócio bem engraçado Tá assim. mesmo, bem. Seria cômico, né? Se não fosse trágico. Não, a gente vê muita coisa nesse direito eleitoral, a turma, mesmo com a lei recrudescendo tanto, Sim. com tanta fiscalização. Hoje a quantidade de colegas que atuam na área também aumentou muito, então os candidatos têm um aconselhamento, um assessoramento melhor, mas muitas vezes eles nem perguntam. Sim. Semana... Já vão fazendo. Não, essa semana eu até falei com o candidato hoje. Eu fui para uma convenção e ele me chamou, subi lá, estava um palanque montado. Eu subi, sentei, depois ele foi discursar e ficou todo mundo assim atrás, em pé, e eu fiquei do lado. Aí ele disse: quem disse que não pode pedir voto na convenção? Pode sim. Eu digo: ali quem está assistindo está pensando que foi eu que disse que pode. Porque o advogado do lado do cara, né? Aí um pré-candidato de outro município: ô Fabiano, que história é essa? Eu disse: rapaz, ele tá doido. Ele disse: eu Por pensei conta que e era risco, você né? que tinha Por conta e dito. risco, né? Aí eu fui atender o telefone e aí. Ô Fabiano, e a questão do abuso do poder econômico, né? A lei prevê, você falou 2 tipos de abuso. 3. Na Mas verdade, isso foi expandido, né? a lei, as modalidades de abuso de poder, elas são previstas na lei, Isso. que a gente chama Lei das Inelegibilidades. É a lei complementar 64 de 1990, que teve muito poucas modificações. Então, 34 anos que essa lei foi aprovada. Prevê abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade, abuso de poder político, que para o TSE, abuso de poder político e autoridade, ele utiliza como sinônimos, né? E abuso ou uso indevido dos meios de comunicação. Esse abuso, só que com as tecnologias, com a evolução desses 30 anos, né, a internet, diversos outros tipos de abuso foram surgindo na doutrina e o TSE não reconhece. O TSE é uma legalidade restrita, né? Eu também até concordo, mas ele diz, o TSE tem o seguinte entendimento: só existe abuso, mesmo essas outras modalidades. Hoje se fala em abuso de poder, que é muito o que mais se discute, abuso de poder religioso, Sim. abuso de poder docente, abuso de poder indígena,
abuso dos atos perlocutórios, que é discurso, né? Abuso cometido através de discurso, abuso do poder imediato das mídias e tal. Mas o TSE não reconhece, só reconhece. Recentemente nós tivemos novamente uma discussão sobre o abuso de poder religioso e ele, mais uma vez, ratificou que só configura abuso se enquadrar. Claro que não há uma conceituação, como eu disse, o conceito é muito amplo, muito fluido, a gente tem que analisar o caso concreto, mas só há configuração de abuso se enquadrar, se for também configurado um desses tipos de abusos previstos na lei das inelegibilidades. Mas ele tem reconhecido, por exemplo, o abuso poder religioso, né? Ele tem reconhecido como algum desses 3 tipos ou ele desconsidera? Sim. O que é que eles dizem? O abuso de poder, eu até discordo. Tem até uma obra muito boa do promotor daqui, Dr. Peterson. Sei. Eu até discordo um pouco, porque é o seguinte. Hoje nós temos um número grande, né, de religiões, e o cidadão como um todo, o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de se comunicar, até questão de sobrevivência, né? Imagina você viver, eu que sou católico, tenho muita fé, acredito, imagine você viver achando que você vai morrer e tudo vai se acabar. Eu acho que quando a gente fosse ficando velho, ia aumentando o desespero, né? Ia ficando desesperado. Eu vou morrer, vou para onde? Pelo menos. E o cidadão tem essa necessidade de se comunicar, e na cabeça da gente, a gente se comunica através dos líderes religiosos. Sim. Então, muitas vezes, principalmente pessoa mais incipiente, menos esclarecida, um padre, um pastor, um líder religioso, claro que pode influenciar, né, de forma até mancomunada com os políticos, né, atuando mesmo como um líder político, um cabo eleitoral, em discurso, por exemplo, na hora das pregações, na hora dos ritos religiosos. Obviamente que aquilo influencia, mas o TSE diz que não existe. Só se houver também no ato religioso algo que configure um abuso de poder dos que são previstos. Sim. Porque poderia, a discussão, quem levanta essa tese é que seria aí um abuso de poder de autoridade, que na verdade o TSE, como eu disse, ele utiliza o abuso de poder de autoridade apenas como o abuso de poder político para agentes públicos. Agentes públicos, sim. Não, que poderia, né, tipificar, mas não. Outros tipos de autoridade, porque tem autoridade paterna, tem autoridade docente, tem várias autoridades que poderia, mas não. O TSE não aceita. Se, por exemplo, utilizar uma certa feita em Minas Gerais, teve um candidato, até sobrinho daquele líder religioso Valdemiro, né? Sim. Que foi parente dele, se não me engano, tem uns anos isso, que foi cassado porque houve um evento religioso e usou daquele evento para distribuir santinho, para fazer ato político vinculado, usou a estrutura da igreja, aí eles foram punidos, foram cassados, foram declarados inelegíveis. Acho que na época foi cassado um candidato um deputado, não sei se estadual ou federal, e ele ficou inelegível, o parente dele, porque aí eles enquadraram como abuso de poder econômico, não como abuso de poder religioso. Está trazendo um subjetivismo a esses outros casos, né? Vai ter que se analisar o caso em concreto e ver se consegue de alguma forma encaixar. O Código Eleitoral novo que está para ser aprovado, como eu disse, já foi aprovado em uma das casas do Congresso, ele traz tentando a conceituação de algumas modalidades de abuso, mas ele faz por exclusão, talvez até
vá confundir mais do que ajudar, né? ajudar. Fabiano, a gente vai já chegando aí ao final. Queria só que você falasse um pouco aí nessas eleições das fake news, que eu acho que é um tema aí que a turma tá bem, né? Como é que o pessoal está encarando aí as fake news? Fake news, nós tivemos um domínio maior nas redes sociais da fake news a partir daquela eleição de Dilma e Aécio, né? Sim. E depois com 2018 também, né? Desde aquela época tem sido a tônica, a preocupação maior da justiça eleitoral. Isso trouxe já algumas consequências, como por exemplo, as redes sociais hoje não, já há alguns anos, ela é considerada um meio de comunicação social, como são o rádio e a televisão. Isso foi estabelecido em um julgamento de um deputado estadual mais votado lá de Santa Catarina, Fernando Franskin, nesse caso ficou famoso, que ele abriu, fez uma live, faltando 20 minutos para o encerramento das eleições, para colocar em xeque a segurança das urnas, né, a licitude do processo eleitoral, a lisura. E ele foi cassado por esse discurso. Sim. Mas o mais importante daquele processo foi isso, foi o reconhecimento de que as redes sociais são um meio de comunicação social que podem, através delas, né, cometer abusos. E a resolução de propaganda, como eu disse, ela agora, desde 2019 que ela foi aprovada para as eleições de 2020, em 22 houve uma modificação pequena, e esse ano novamente, em fevereiro, houve nova modificação, alterações pontuais. A maioria dessas alterações veio para combater a fake news. Sempre eles vão trazendo medidas, né, instrumentos para tentando combater a fake news. A ponto de, não sei se depois já reconsiderou a decisão, mas em maio o Google, porque os provedores eles não são obrigados a aceitar propaganda. O Google, foi o Google, anunciou que não iria aceitar propaganda. Porque o Google, além de propaganda, ele tem aquele meio de pesquisa, né, de que você paga para, por exemplo... Para ir para o topo, né? Você bota o nome de um candidato, aparece do outro, sim, enfim, para priorizar, né, conteúdos. Mas as redes sociais, hoje é um modo muito fácil de divulgação de fake news, né, de disseminação de fake news. E a fake news, a depender de como ela seja, no momento que ela seja divulgada, da gravidade que ela pode mudar até o resultado de uma eleição. Não sei se você se recorda, na eleição em que o João Dória, na última que ele foi candidato, divulgaram um vídeo dele numa orgia, né, com várias mulheres. Eu lembro disso. Ali foi uma montagem, utilizando a inteligência artificial. Sim. Quando você utiliza a inteligência artificial em propaganda, só um adendo, você tem que dizer que ali foi modificado por inteligência artificial e qual foi o programa. Naquele caso de João Dória, foi necessário uma perícia para provar que foi por inteligência. Você imagine um eleitor ver uma coisa daquela, acredita. E você desfazer essa desinformação, a depender do momento que ela seja divulgada, é muito difícil, né? Se diz muito que enquanto a mentira dá 4 voltas ao mundo, a verdade está calçando o sapato para sair. Verdade. Todo mundo, quando vê algo assim que impressiona, que vai divulgando, vai repassando, mas quando vem algo para desfazer aquela mentira, ninguém repassa. Ninguém tem, né? Então há a possibilidade, inclusive, de depender da gravidade, provando-se autoria, até de cassação de mandatos para quem divulgar fake news. A lei prevê uma presunção. Se você divulga
alguma notícia, sua propaganda eleitoral, ou você adere a alguma notícia, divulga, reposta, há uma presunção de que você se acautelou de que aquela notícia é fidedigna, de que aquele fato é verdadeiro. Entendi. E se não for, você responde. Sim, entendi. Entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado, saber se acautelar para ver a fonte daquela notícia, né? Me lembro em 2018, aqui em Sergipe, o UOL, que é um site de notícias respeitado, né, de credibilidade grande, divulgou uma pesquisa colocando um candidato a governador na frente. Esse candidato a governador pegou essa pesquisa e botou na rede social dele. Quando os adversários foram ver a pesquisa, porque para você divulgar uma pesquisa você tem que pedir o registro no mínimo 5 dias antes. Sim. Apresentar tem documentos que são exigidos e tal. Quando foram, não estava registrado. Não estava registrado. Aí representaram, óbvio, o candidato, olha, sua pesquisa é um fake news, é falsa. Mas ele não foi punido, sabe por quê? E a defesa dele foi bacana. Ele disse, eu não precisava me acautelar, né, verificar uma pesquisa que é divulgada num site. Então, de tanta credibilidade. Eu não imaginei jamais que o UOL fosse divulgar uma pesquisa que não fosse registrada, nem procurei saber. E ele foi absolvido. Agora, se ele tivesse pego essa pesquisa de qualquer site aqui, de qualquer um blog, a depender aqui de Sergipe, era difícil para ele dizer, olha, eu não verifiquei que era óbvio que ele tinha que ver se estava registrado. Que em tese era a obrigação dele ver se a pesquisa era registrada. Assim, mesmo isso aí, uma pesquisa, mas qualquer fato. Não é o que eu tenho dito sempre, olha, cuidado, porque pode gerar problema eleitoral, criminal e indenização. Possível. Sim. Eu já tenho tem um certo município aqui que tem um cidadão ligado ao candidato opositor, que todo dia faz uma live só para nós já entramos inclusive com cautelar, pedindo suspensão e tal, e tenho a certeza que vai ação por abuso dos meios de comunicação virar, porque são vários as publicações. Ele faz uma live que depois fica lá no perfil dele, e depois ele distribui em redes de transmissão e em grupos de WhatsApp. Então, hoje, um perfil que tenha um número grande, tem perfis aí que tem milhares, milhões de seguidores, Sim. que até é proibido pela lei oficialmente você pagar, você utilizar. Esse pessoal pode, óbvio, se manifestar como qualquer cidadão voluntariamente, mas você não pode pagar para eles fazerem propaganda. Por quê? Porque imagine um perfil desse com milhares e milhões de seguidores tem um alcance na população muito maior do que muitos canais de televisão, de rádio, né, que são concessões. Porque além de não necessitar você estar naquele horário escutando ou assistindo, porque a qualquer momento você pode abrir o celular na hora de dormir, na hora que acordar, não tem um tempo, mas você vai estar lá e você vai ter acesso. Então uma modalidade de propaganda muito intenso, muito, né? E que em boa hora o TSE, né, reconheceu essa importância. E porque você imagine, o cidadão pode abrir o seu perfil da sua casa, monta um estúdiozinho, fala o que quer, diz o que quer de candidato A ou B, sem qualquer tipo de responsabilidade, sem qualquer tipo de responsabilidade, joga nos grupos e claro que maculam isso. Sim. Né? Hoje você vai no interior, o cidadão mais humilde que for tem um celular com internet e recebe essas notícias. E a turma gosta, viu? Porque eu tenho um terrenozinho lá pro lado de Muribeca e a gente chega lá, o caseiro sabe mais da política lá pela internet do que sabe, eles acompanham. Né?
Hoje a gente praticamente não assiste, eu mesmo não assisto praticamente televisão, porque as notícias você abre o site G1, Folha, Estadão, você vê tudo. É tudo lá, né? E bem assim são eles recebem tudo, no celular o tempo todo. Onde você chega, a turma tá no celular. É isso. E aí, Gabriel, satisfeito? Estou satisfeito. Consegui esclarecer entender um pouco coisas, mais, né, sobre o direito eleitoral, né? Essa esfera que para mim era que não tinha sido desbravada ainda, sim, né? Sim. E aí, Fabiano, diga aí o seu recado final para quem está assistindo a gente aqui nessa Câmara 2 aí, pode falar. Então, para mim, mais uma vez, foi um grande prazer rever você, Luciano. Gabriel, conheci há pouco. Tratar do direito eleitoral para mim é sempre uma satisfação. O podcast é um modo de entrevista mais recente, né? E eu tenho acompanhado muito e espero que essas eleições, apesar da judicialização, que não é boa, né? Hoje há muita judicialização das eleições, que não é boa tanto para a população como para os candidatos, né? Mas eu espero que as eleições corram com paz, obedecendo os candidatos, obedecendo às leis. Nós temos muitos colegas hoje, como disse, que atuam na área, quanto mais melhor, né? E estão mais próximos aos candidatos, todo ato, orientando. É um ramo muito bonito. Eu acho que se você for estudar, vai se apaixonar também, vai querer. Talvez, né? Eu gosto um pouquinho de ciência política, então tá tudo ali meio entrelaçado. É um ano de muita luta, mas é um ano de... Eu lembro na eleição de 2020, eu tenho um escritório em casa, eu estava no escritório, e minha filha tem 12 anos, hoje tinha 8 na época, eu recebi uma carta, está até publicado no meu Instagram. Papai, eu acho que o senhor deve ter um pouquinho mais de tempo para ficar com sua família. Dia de domingo. Oi, Fabi, não sei o que. Eu acho que o senhor está precisando tirar um tempinho para ficar com sua família. A gente trabalha muito. Nessa época da eleição é bem corrida. Mas é um trabalho que não me cansa. Na verdade, não me cansa. Viaja muito. Eu gosto de estar presente, apesar de ter uma equipe boa. Mas eu gosto muito dessa presença. Direito eleitoral é um direito muito personificado. Tem alguns ramos que você pode delegar de forma mais tranquila, né? Mas outros não. Outros são mais personificados. O direito eleitoral é um ramo mais personificado. Mas queria mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, né? Gostei muito de estar aqui, desse bate-papo. Que bom. E espero retornar outras vezes para tratarmos de outros assuntos. O direito eleitoral, apesar de ser sazonal, mas é muito importante, né? Sim. Principalmente para a população, né? Que é o protagonista das eleições, não é candidato, não é advogado. O mais importante, o que mais importa nas eleições é o eleitor. Que bom. Fabiano, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite aí de bater esse papo com a gente. E a gente vai encerrando. Antes, Gabriel vai dar os recados finais aí, que ele é melhor de fazer essa parte aí. Eu me embanando todo. Primeiramente, assim, né, agradecer a presença também, né? Seja bem-vindo ao nosso espaço e que seja de outras vezes bem-vindo novamente, né? Que volte aqui e será bem-vindo. Obrigado. Mas os recadinhos primeiro, se inscreva no nosso canal do YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Ativa a notificação, ativa o sininho lá para você receber todas as notificações desse episódio e dos próximos, certo? Spotify, aqui na descrição, link, o mesmo nome lá no Spotify também, se você quiser pesquisar. E Instagram, @JuizLocusCast, estamos sempre postando por lá vários recortes dos nossos episódios, né? Pra até chamar a galera um pouco mais pra assistir o episódio inteiro. E também nas nossas redes sociais pessoais, @GabrielNASSC, só letrando pra você não errar. E Vieira Luciano _N. E siga Fabiano também, Fabiano F. Feitosa. Né? Siga mesmo. Ele lá nas redes sociais. Se você quiser saber um pouquinho mais de direito eleitoral, siga ele lá que boa. Né?
Então é isso, né? É isso, valeu galera, um abraço e Um até a abraço próxima. e até a próxima.